Salve, salve pessoal, aqui é o professor Vlad. Hoje quero falar com vocês sobre o aumento da Selic. Notícia da semana, já recebi vários contatos de pessoas dizendo: tá vendo, não precisa se arriscar mais na bolsa, agora a bolsa não vale a pena. Daí eu queria falar um pouquinho com vocês sobre esse aumento da Selic e o que eu faço de agora em diante. Então vamos lá. Deixa eu antes conceituar para quem não sabe ou não tem claro o que significa Selic. De uma maneira bem simples, como eu sempre faço aqui, Selic seria a taxa de juros básica de um país. Podemos pensar que ela seria a mãe de todas as demais taxas, ou seja, CDB, poupança e outras se baseiam na taxa Selic. Ela acaba sendo uma referência de ganho ou de rendimento. Mas como assim, professor? Ela acaba, imagina o seguinte, pessoal, um empresário vai montar uma empresa, um empreendimento, ou seja, vai investir recursos em um negócio, investir dinheiro em um negócio. Ele, ao fazer o plano de negócio desse empreendimento, ele vai fazer várias projeções. E uma das projeções é a rentabilidade desse investimento. Selic, nesse caso, é a referência mínima de rentabilidade. Ninguém vai montar nenhum negócio para ganhar abaixo da taxa Selic. Por que disso? Porque qual seria a motivação de uma pessoa em fazer um investimento, empreender um negócio, se a projeção desse negócio indica uma rentabilidade abaixo da taxa Selic? Compensa muito mais ele pegar o dinheiro que ele vai aplicar nesse negócio e fazer um investimento atrelado à rentabilidade da Selic. A mesma coisa acontece com o investimento em bolsa de valores. Por isso que eu fui questionado e acaba gerando essas questões. Ainda vale a pena investir em renda variável? Vale a pena correr risco da renda variável? Respondendo a primeira pergunta, sim. Sim, pessoal, eu acho que as situações como essa, do aumento da Selic, são o que os investidores chamam de surgimento de oportunidades. Com o aumento da Selic vão surgir novas oportunidades. Eu vou falar muito essa palavra durante o vídeo. Sobre a segunda pergunta, simplesmente eu não corro risco na renda variável. Não esses riscos que as pessoas imaginam e que todo mundo estão comentando. Por quê? Porque existe uma estratégia por trás dos investimentos. Agora, respondendo a pergunta que gerou o título do vídeo, com o aumento da Selic, pessoal, não vai mudar em absolutamente nada a minha estratégia de longo prazo. O mercado já precificou esse aumento da Selic. Eu vou continuar comprando ações e fundos imobiliários que compõem a minha carteira, tentando sempre baixar o meu preço médio, comprando aquelas que no momento considero descontado e de olho em novas oportunidades. Agora, pessoal, é claro que o aumento da Selic impacta na bolsa. Muitos investidores buscam na bolsa rentabilidade de 5%, 6%, 7%. Esses investidores acabam voltando para a renda fixa com esse aumento da Selic, já que tem assegurado, no mínimo, uma rentabilidade de 5,25%. Se investirem em alguma opção ou rentabilidade atrelada à Selic. Isso para os investidores de ações e fundos imobiliários. A pessoa acaba se perguntando se vale a pena continuar na bolsa. Mas na prática, esse movimento eu entendo mais uma vez como uma oportunidade. Porque teoricamente, pessoal, com o aumento da Selic, a saída de pessoas da bolsa indo para a renda variável ou até mesmo a diminuição de novos investidores na bolsa, porque o ano passado, por exemplo, nós tivemos um 2020 com uma taxa Selic muito baixa. Então, muitas pessoas que nunca tinham investido em bolsa procuraram a bolsa justamente porque estavam desanimados com a rentabilidade da renda fixa. Se esse movimento com o aumento da Selic diminuir a quantidade de novos investidores e, além disso, ainda ocorrer uma diminuição de procura da renda variável, o que vai acontecer? Tende a cair o preço das ações e dos fundos imobiliários. E aí é que eu digo que esse movimento gera oportunidades. Para quem, é claro, tem a sua estratégia de investimento e confia nela. Quando as pessoas comparam uma Selic, pessoal, de 25% com a rentabilidade da bolsa, demonstra claramente que ela não está tendo uma visão de longo prazo. Eu vou explicar. Hoje, se nós olharmos aqui no Status Invest, temos uma rentabilidade anual em dividendos da Taesa de 13,43. O que significa esse percentual? Significa que em cima do preço atual de R$ 39,58, nos últimos 12 meses a Taesa pagou uma rentabilidade de 13,43. Agora imagine o seguinte,
Imagine quem comprou a Taesa quando ela estava aproximadamente R$19,50. Sabe quando que foi isso? Em abril de 2019, ou seja, há pouco menos de 2 anos, ela estava a R$19,50. A rentabilidade dessa pessoa hoje seria em cima do custo dela de quase 27% no último ano. Será que essa pessoa vai deixar de investir em ações por causa do aumento da Selic para 5,25? Mas professor, o senhor sempre usa o exemplo da Taesa. Sim, eu uso porque hoje eu considero que é uma das maiores pagadoras de dividendos da Bolsa. Mas então eu vou contar para vocês o meu novo aporte essa semana. Uma empresa que foge do ramo de atividades que considero como essenciais para uma economia. O que são esses ramos de atividades? Aqueles que, independente de crise, sempre temos necessidade dos serviços, como saneamento, banco, energia, né? Essa empresa ela foge desses segmentos, mas essa empresa faz tempo que eu estou observando, porque de acordo com a minha estratégia, ela passa a ser observada como uma boa empresa para se investir. Porque nos últimos 5 anos ela apresentou lucro e principalmente pagou dividendos durante 5 anos consecutivos. Estou falando, pessoal, da Cyrela, empresa do segmento de construção civil, de vendas de apartamentos de imóveis, mais focado na classe média e alta. Conforme minha planilha, veja que nos últimos 5 anos ela pagou dividendos, sendo que nos 3 últimos apresentou uma elevação no percentual de pagamento de dividendos, pagando sobre o preço atual um percentual de 5,6% em 2018, 9% em 2019 e 9% em 2020. Então a empresa está há 3 anos seguidos tendo lucro, pagando dividendos há 5 anos e nos últimos 2 acima de 7%, que é o meu ponto de entrada, é o que eu busco, ok? Estava de olho nela há muito tempo. Nos últimos 12 meses, ela indica um pagamento, um percentual de dividendos de 13,14%. Eu não gosto de olhar muito esse indicador, por quê? Porque ele pega os últimos 12 meses. Então, se a empresa não paga sempre nos mesmos meses, ela pode pegar nesse período 2 pagamentos que eleva o percentual de dividendo. E é claro que nesse pagamento do último ano, ocorreu um pagamento extraordinário, aqueles que nós chamamos de não rotineiro. Mas mesmo assim, o que eu fiz? Eu estimei que em 2021 ela vai fechar o ano efetuando um pagamento de 1,50 por ação. Ela já pagou em junho 1,08. Pela minha estimativa, ela deve pagar mais 0,42 centavos até dezembro. Acredito até que possa superar minha estimativa, mas eu continuo estimando 1,50. Mas com essa estimativa, esperando um mínimo de retorno de 7%, o meu preço teto, ou seja, abaixo desse preço está atrativo para compra, era de 21,43. Pois essa semana ela bateu 21,40 e eu fiz meu primeiro aporte na Cyrela. E ela continuou caindo, pessoal, chegou a 20,15. Na próxima semana farei um novo aporte. Então o que eu falo do preço médio é justamente isso. Vou dar um exemplo. Comprei, por exemplo, 100 ações a 21,40, projetando um retorno de 7%, que são 1,50 dividido por 21,40, eu vou ter um percentual de 7,01 de retorno. Agora ela fechou a semana em 20,15. A Cyrela, por estar no ramo de construção civil, teoricamente pode sofrer o impacto do aumento da taxa Selic. Se esse aumento for passado para o custo dos empréstimos, dos financiamentos para compra de imóvel, ela tende a sofrer um impacto porque o financiamento vai ficar mais caro. Então, provavelmente a Cyrela pode cair ainda mais. Essa semana chegou a bater 19,57. Eu vou colocar a minha ordem de compra para novos aportes se ela bater 19,30. Então, dessa forma, meu custo médio que está em 21,40, se eu comprar mais 100 ações, só que agora 19,30, terei um novo custo médio. Como que eu vou calcular isso? 21,40 mais 19,30. Como as duas quantidades são iguais, eu vou dividir por 2, eu vou ter um novo custo médio de 20,35. Ou seja, vou diminuir meu custo médio em 5%. Dessa forma, com aquela mesma estimativa de 1,50 de dividendos, terei um retorno ao invés de 7,01%, agora de 7,37%. E assim vamos investindo, pessoal, e seguindo a orientação do maior investidor americano de todos os tempos, Warren Buffett, que ele sempre diz: apenas compre. Então compre
compre e compre sempre aquele ativo que você acreditar. E amanhã, quem sabe, esse ativo, por exemplo, a Cyrela, pode virar uma Taesa, no sentido de o meu custo ser muito baixo e ela está pagando dividendos de 15, 20, 25%. Eu mostrei na Taesa que isso é possível e muitas pessoas estão nessa situação, com as elétricas, com os bancos. O custo médio dela está lá embaixo. E hoje o valor que paga de dividendos aparece que é 7, 8% em cima do preço atual. Mas ela não tem um preço atual, ela tem um preço médio muito menor, ok? Será que naquela época do exemplo que eu passei da Taesa, se tinha certeza que hoje ela seria esse fenômeno no pagamento de dividendos? Provavelmente não, né? Então, o investimento a longo prazo, pessoal, é isso. Ter a certeza da estratégia para continuar acreditando no momentos de crise. Acompanhe o que está acontecendo com a Sanepar. Quem gosta, analise e acredita nesse ativo está aproveitando agora com a crise hídrica no Paraná para comprar mais ativos. Apenas para encerrar, pessoal, queria mostrar que os indicadores fundamentalistas da Cyrela também compuseram a minha análise, para que vocês possam visualizar por que eu estava acompanhando ela e ela entrou no meu radar. Quando ela entrou no meu radar, ela estava com um preço lá na faixa de R$ 24,75. Eu calculei que se ela chegasse a R$ 21,43, ela estaria dentro do meu preço de oportunidade. E ela chegou. Caiu pouco mais de 13%. Para muitos, isso geraria um medo. Para mim, isso foi uma oportunidade. Falando de indicadores fundamentalistas, eu queria mencionar 3 indicadores para vocês. Além do yield atual dos últimos 12 meses de 13,14, que eu não levo muito em conta, ela tem um PL de 4,19, quando o mercado reconhece como excelente abaixo de 10. O que significa isso? Significa que com seus lucros em pouco mais de 4 anos, ela lhe devolve o investimento. Ela tem um preço sobre o valor patrimonial de 1,41, que representa um ágio sobre o valor do patrimônio de 41%, que também para o mercado é pouco. Ela tem um ROI, pessoal, de 33,79%. É muito alto esse ROI. São números muito atrativos que devem ser acompanhados e por isso, somado ao histórico de dividendo, é que ela entrou no meu hall de empresas que eu estou acompanhando. Bom, pessoal, é isso. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixe seu like. Se chegaram por aqui por acaso, se inscrevam no canal. Acione o sininho para receber notificação de novos vídeos. E um grande abraço a todos.